Boa noite! Vamos entrando, galera, para mais uma live que vai acontecer essa noite, agora às 8h08. Esperar doutora Samantha. Hoje, doutora Samantha Maia vai estar conosco aqui. Enquanto a Samantha entra na nossa live aí, vamos batendo um papo pra gente ir se conectando, tá? Pessoal, eu quero que vocês saibam que esse projeto, né, de a jornada do emagrecimento surgiu de uma ideia que a gente tem dentro da Vila Fitness de levar conhecimento para as pessoas, tá apoiando as pessoas no seu processo de emagrecimento. Então, desde então a gente já fazia isso de uma forma presencial, agora a gente resolveu fazer isso de uma forma online, onde as pessoas podem estar tendo contato com as mais diversas áreas, né, especialistas que podem contribuir no seu processo aí de emagrecimento, que com certeza algum desses profissionais vai estar contribuindo aí de alguma forma na sua vida aí. E quais são os temas que vão ser abordados durante esses 21 dias da nossa jornada? Vão entrando, sejam bem-vindos. Nossos vão ser de mais diversos temas, como autoestima, traumas, sexualidade, vai ter temas como saúde física, saúde bucal, emocional. Então, realmente vão ser assim, temas dos mais variados, de profissionais, cardiologista, nutrólogo, nutricionistas, terapeutas, psicólogos, coach, tudo isso para ajudar você. Você que já está no processo de emagrecimento, tenho certeza que deve ter algumas dúvidas aí durante essa sua jornada de emagrecimento. Para você que está no processo de emagrecimento e por algum motivo está tendo algum bloqueio ou travou aí na sua perda de peso, nós vamos estar aqui também para estar auxiliando o seu processo, tá te contribuindo aí com você também. Ou para você que não teve coragem ainda de começar esse processo de emagrecimento, ainda está tendo um pouco de insegurança, um pouco de dúvida aí, nós vamos estar juntos aqui para estar te ajudando. Deixa eu ver, cadê a Samantha Maia ainda não entrou? Não tem problema, nós vamos conversando. Pessoal, é o seguinte, nós estamos distribuindo conteúdo, tá? Muita coisa top, a doutora Samantha já entrou. Nós estamos distribuindo muito conteúdo top. Então, basta você ir na bio e fazer inscrição lá e você vai estar recebendo conteúdo dos profissionais aí o tempo todo. A gente vai estar mandando conteúdo para vocês, tá? Gente... Olha o negócio. Gente, eu racho de ir. Eu tava brincando com Ai, os ai. meninos agora há pouco aqui nos filtros do negócio e colocaram. Samantha, Tudo bem? eu tô aqui vendo lá no meu fundo, olha lá, mostra pros seus meninos lá, ó, Ah, eles que é? gostam de super-heróis. Eu tava brincando com o Lucas e ele tava aqui no Homem-Aranha. Aí o trem travou no negócio aqui. Travou bem no Homem-Aranha. Ah, muito bacana. Gente, então nós vamos ter essa presença para o nosso café digital, doutora Samantha Maia. Sugiro que vocês sigam o Instagram dela, doutora Samantha Maia, porque ela sempre está disponibilizando muito conteúdo bacana, que às vezes a gente está sempre com dúvidas, tem curiosidades, né? E ela sempre está interagindo com o público, tá sempre... Eu acho muito massa. Ela não só interage na área dela, porque é uma excelente profissional, né? Cirurgiã plástica e ainda Legal. dermatologista, né? Então, além de levar esse conteúdo, ela ainda interage com outros profissionais de outras áreas. Então, é um Instagram que eu super indico para vocês estarem seguindo aí. E, doutora Obrigada. Samantha, obrigada por aceitar esse convite. Seja Eu bem-vinda que ao nosso agradeço o convite. Obrigada. cafezinho digital aí, tá? Aí, ó, nosso café digital. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, porque eu acho que todas as pessoas hoje querem ficar lindas, magras, né? Principalmente as mulheres hoje busca estar linda, busca estar magra e jovem, né? Então acho que esse é o caminho que as pessoas estão buscando. Eu quero que você se apresente e fale um pouco para nós aí. Obrigada, né, pelo convite. Então, eu sou a Samantha, né? Eu sou cirurgiã plástica e dermatologista, mas hoje eu atuo até mais na área de dermatologia. Meu principal foco hoje são os procedimentos estéticos, né? Eu trabalho bastante com estética.
E então foi bem bacana, assim, porque eu também já. Uma das cirurgias que eu mais faço, assim, essa questão que a gente está falando de emagrecimento, de tudo, é abdominoplastia, né? Uma cirurgia que eu gosto muito de fazer. Eu já fiz muito de paciente que fez, inclusive, redução de estômago, tudo. E a gente tem muito contato com esses pacientes que às vezes alteram o peso e acabam ficando com uma flacidez, né? Então, assim, não só do corpo, mas da face também, né? Mesmo pacientes, às vezes, jovens. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser multidisciplinar esse cuidado, né? Igual você está trazendo aí vários profissionais, eu acho que o foco é esse mesmo, para a pessoa ir mantendo mais saudável da melhor maneira possível, né? Concordo plenamente. E assim, eu acho que você deve ouvir muito isso também no seu consultório, porque eu tenho muitas clientes que têm medo de emagrecer. Não só quando me procura, né, que vai conversar, Carla, eu tenho medo de emagrecer e ficar velha, né? Eu escuto muito essa conversa dentro da Vila Fitness. E até mesmo em festas, nos lugares, as pessoas falam assim, eu não quero emagrecer demais, não, que senão eu vou ficar velha. O que você, enquanto profissional, né, assim, diz para as mulheres em relação a essa dúvida que as pessoas têm? Você acha que é uma preocupação? Ou isso já não é mais, é mito? O que você nos diz sobre isso? Eu acho que essa preocupação ela vem principalmente da aparência do rosto, né? Não tanto do corpo, mesmo porque o corpo, assim, mesmo que a pessoa emagreça, se ela tiver com contorno corporal bom, às vezes fica uma flacidez, mas que até uma roupa dá para disfarçar. Mas eu acho que isso vem principalmente do rosto. E, assim, eu sempre falo, não só a questão de emagrecer, mas o paciente com uma pele muito branca, que seja muito magro, geralmente é o paciente que tem uma tendência mais ao envelhecimento mesmo. Porque a gente tem muito coxins de gordura dentro da face. E quando esse rosto é mais gordinho, esses coxins incham, né? Aumentam de volume e a pele fica mais esticadinha mesmo. Então, quando você vê uma pessoa mais gordinha, mais acima do peso, geralmente tem uma aparência mais jovem do que uma pessoa muito magra, né? Mas assim, eu sempre falo para os pacientes que a gente não tem que ficar se preocupando só com isso, a gente tem que estar num peso ideal e se preocupar com a saúde, porque não adianta também uma aparência mais jovem por fora e estar com outros problemas por dentro. E hoje a gente tem inúmeros tratamentos que a gente consegue repor o volume desses coxinhos de gordura, estimular colágeno, né? E tratar de uma maneira muito natural, que não fique artificial, que não fique feio, e a gente vai devolvendo, né, uma aparência melhor a essas pessoas, sem dúvida nenhuma. E o contrário também eu vejo. Eu, inclusive, tenho uma cliente que o sonho dela é reduzir a bochecha, A né? bochecha. Assim, ela sempre foi bochechuda, né? A infância inteira, então acho que, de certa forma, incomoda. E é óbvio que o processo de emagrecimento, a pessoa perde gordura no corporal. Mas, em específico, a bochecha, a pessoa consegue reduzir ou seria só cirurgia? Não, consegue. Hoje, assim, a gente tem vários procedimentos que a gente consegue afinar o rosto. Então, por exemplo, o ultrassom microfocado, né? A gente tem ponteiros que a gente pode fazer nessa região e eles vão afinar o rosto e dar aquele, né, contorno melhor. E também, quando a gente trata com preenchimento nos locais ideais, a gente consegue também dar uma triangulada no rosto, então valorizar outras áreas. Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso. E aí sim a gente consegue. Porque, por exemplo, para afinar o rosto, tem muita gente que vai procurar a bichectomia, mas aí justamente tira bolas de gordura, a bola de bichar, que é fisiológica, e a pessoa ali com 25, 30 anos e faz uma bichectomia, fica linda. Só que a hora que ela faz 45, ela tá lá com uma flacidez, porque ela tirou um componente que é fisiológico, né? Então, a gente tem que ver tudo com bastante parcimônia, ver a avaliação individual de cada pessoa e o que é mais indicado para ela, né? Porque às vezes também é constitucional da pessoa ter um terço inferior um pouco mais largo. A gente tem tipos de rostos diferentes, né? Então a gente tem que ver também o que é possível, porque às vezes as pessoas não estão satisfeitas com o que elas são, mas ficam imaginando uma coisa que talvez nem seja Não possível é real dentro do para biotipo dela, ela, né? exatamente. Igual eu malho com Eu você, vi você um. sabe. Eu sou magrelinha. Adianta eu olhar e falar, Carla, eu quero ficar com um bundão. Gente, não adianta, eu não vou ter. Pode até ficar mais definido e tal, mas é o meu biotipo. Eu sou magrela, sempre fui pequena, perninha fina. Então eu vou ficar com um corpo
pão, né? Então, eu acho que a gente tem que ter se aceitar mais também, né? Do jeito que a gente é. E eu acho que Concordo o plenamente. principal é saúde, né? E as pessoas, mas é essa percepção as pessoas têm que ter de si mesma, né? Porque às vezes fica muito presa a capa de revista, aquele físico, e que às vezes ainda com Photoshop, né, Samantha? Às vezes ainda com Photoshop, e vem pra gente querendo aquela realidade que não é condigente assim com o biotipo físico daquela pessoa, né? Isso acontece muito também. Eu fico Teve uma muito pergunta preocupada. de uma pessoa aqui, Hum, que é sobre emagrecer e perder cabelo. O que você diz sobre isso, assim, essa perda de cabelo? É comum isso? Tem como evitar? Sim, isso é um problema real, porque assim, ficando de uma maneira simples, né? O organismo está ali acostumado com X calorias. Aí a pessoa faz uma restrição alimentar muito intensa, uma cirurgia bariátrica, né? E começa a se alimentar bem menos. O organismo vai entender que o organismo não tem a inteligência de entender que é para o bem dela. A longo prazo, ele vai entender o novo padrão, mas no início, ele vai entender que ela está passando por uma privação. Então, vai focar o que é importante, né? Os órgãos vitais, coração, cérebro, os outros órgãos, e vai deixar, por último, cabelo e pele. Então, a gente tem muito, assim, uma queda pós emagrecimento de cabelo, a gente vê acontecer. Geralmente, essa queda que é o eflúvio, ela é passageira, como, por exemplo, uma queda pós-parto. Ela, até espontaneamente ela se recupera, depois que o organismo se acostuma a um novo padrão. E também a gente tem maneiras de minimizar isso com tratamentos, né? Mas também tem. Aí cada caso é um caso, porque, por exemplo, às vezes uma paciente que fez uma cirurgia e ela tá absorvendo menos vitaminas. Ela tem que fazer aquelas reposições certinho, né? A gente tem que ver se está absorvendo o tanto de nutrientes necessários, porque às vezes começa a faltar alguma coisa ali, vitamina D, vitamina B12, alguma coisa está insuficiente que pode também causar. Mas é real ter essa queda de cabelo, mas tem tratamento e recupera. Eu Travou? tô vendo aqui, eu tô lendo aqui a pergunta, não, deu certo, eu tava era lendo. As pessoas têm essa preocupação com a papada, né? O que fazer para emagrecer quando a papada começa a aparecer? Tem procedimentos? Isso aí também é possível uma mudança? O que você diz em relação a isso? Tem. Agora, papada, que é uma das coisas mais importantes da gente avaliar e saber avaliar. Porque a papada, a gente pode ter ela desde que a pessoa não tem um suporte ósseo adequado, aquela pessoa que tem o queixinho para dentro, pode prestar atenção que Aham. toda pessoa que tem o queixinho para dentro tem papada. Todos. Envelhece esse terço inferior mais rápido. Então, a gente tem que avaliar se a pessoa tem um suporte ósseo primeiro, né, no terço inferior. A gente tem que avaliar a musculatura aqui dentro, se é uma musculatura que está aberta, se está fechada, se tem gordura, se é pele. Então, a gente tem que avaliar todas as camadas, desde o osso até a pele, como se fosse um sanduíche ali, várias camadas. E tratar as camadas certas. Porque às vezes todo mundo acha papada é enzima, papada é gordura, nem sempre. Então, alguns casos a gente consegue resolver com procedimentos, alguns casos são cirúrgicos, e aí vai depender também da causa para a gente ver qual o tratamento. Entendi. Nossa, muito bacana isso, hein? Então tem solução, tudo tem solução. A mulherada pode empolgar aí. Samantha, eu queria entender essa questão assim de excesso de pele e diferença, né, com relação à qualidade de pele. Porque tem pessoas que emagrecem muito, mas fica com a qualidade da pele muito bacana, que não precisa de reduzir. Mas tem gente que pouco que emagrece já fica com aquela flacidez. Tem essa diferença? O que a gente pode explicar para as pessoas sobre isso? Sim, então, a gente tem também, como tudo, porque o que eu costumo dizer, nós somos pessoas, né? Então, nós não somos um robô, nós não somos uma máquina, então, cada um é individual, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa de gravidez. Pode ter duas mulheres que engordaram o mesmo tanto e uma vai ficar com mais flacidez e outra não.
ou naquele período de crescimento, tem gente que tem uma tendência maior a ter estria e tudo. Então, tem a questão genética, primeira coisa, né? E isso é uma pergunta muito interessante, porque a qualidade de pele é uma coisa e o excesso de pele é outra. É claro que a pessoa, às vezes, tem uma qualidade de pele que geneticamente já não é tão legal, a pessoa já é um pouco mais velha, e aí ela vai emagrecer e vai sobrar mais pele. Mas eu costumo muito também comparar isso com, por exemplo, roupa de ginástica, eu acho que é um ótimo comparativo. Às vezes você pode ter aquela roupa de ginástica, uma roupa que tá grande para você, e você já usou muito, sabe aquele tecido que já esgarçou? Tá? Aquele tecido frouxo. Não adianta você ir lá e fazer a barra dessa roupa e ela ficar servindo no comprimento. Se o tecido dela ainda tá ruim, sabe? Tipo maiô, que já usou muito e tá, né? Então, você tem que tratar essa qualidade também. Mas também não adianta você ter a qualidade boa e ele tá muito grande. Então, quando a gente tem excesso de pele que não é tratável por procedimento, aí entra a cirurgia para remover esse excesso. Mas a qualidade também tem que ser tratada, porque senão, rapidinho, aquela pele tá com uma qualidade ruim, em pouco tempo você vai perder o resultado da cirurgia. Então, tem gente que às vezes fala assim, vou logo para a cirurgia que já resolve, ou isso. Mas eu vou fazer procedimento, gastar meu dinheiro, depois vou ter que operar. São complementares. Então, uma coisa é você ter um tecido bom, de qualidade boa, e um tamanho bom que vai te servir direitinho. Então, as coisas são complementares e aí sim a gente tem um resultado melhor. Show, muito top. Outra coisa que perguntaram aqui para você foi em relação a colágeno. Você acha que fazer o uso de colágeno, aplicação na barriga, isso resolve? Então, o colágeno, a gente tem o colágeno oral, né, de ingerir, e o colágeno, ele nada mais é do que uma proteína. Então, assim, se a pessoa tem ali já uma dieta muito bem balanceada, uma quantidade de proteína ali suficiente para ela suprir as necessidades, criar o músculo e ainda trabalhar a qualidade de pele, ótimo. Se ela não tem, aí é legal ela suplementar o colágeno, alguma coisa. Agora, em questão de procedimento, a gente não existe um colágeno mesmo que seja injetável. A gente tem outras substâncias que a gente injeta ou aparelhos que a gente trabalha na pele e eles vão gerar um estímulo para o próprio organismo produzir colágeno. É o nosso organismo que produz, né? Igual, por exemplo, eu sempre falo com os pacientes assim, essa questão de tomar o colágeno. O colágeno que você toma, ele não vai cair no estômago, sair do estômago, vir na sua pele, ou o colágeno grudou na pele, não. Ele vai ser digerido, ele vai virar uma molécula, ele vai cair na corrente sanguínea e quem vai produzir colágeno é a pessoa, né? Então a pessoa vai ter que produzir, não é esse colágeno que ela tomou que ele vai lá ligar na pele, né? Então, uma dieta balanceada é muito importante e os procedimentos, a gente estimula o colágeno, a gente dá um estímulo e quem produz é o próprio organismo. A gente não tem um colágeno mesmo injetável. E aí, esses estimuladores de colágeno, tanto injetáveis quanto equipamentos, podem ser feitos em praticamente qualquer parte do corpo, né? Inclusive na barriga. Isso é ótimo, porque as pessoas comercializam muito, né, colágeno e acreditam, às vezes, que vai ser o milagre da pele ali, né? E assim, é igual você falou, tem que estar vinculado a uma alimentação balanceada também, né? Para você, como você é dermato, né, e também cirurgião plástica, assim, você acha que esse procedimento estético substitui uma cirurgia plástica? As pessoas fazerem procedimento estético, isso aí vai substituir a fazer algum tipo de cirurgia plástica ou não? Assim, quando a paciente já emagreceu muito, às vezes não consegue substituir, ela vai somar, né? Porque às vezes a pessoa é aquela questão mesmo do excesso. Tem tanto excesso que tem que tirar cirurgicamente. Mas aí vai melhorar a qualidade. Quando é uma flacidez pequena, aí às vezes pode sim substituir, porque às vezes eu falo que em alguns casos a cirurgia pode até ser que esteja indicado. Por exemplo, assim, a pessoa pode até ter uma indicação de cirurgia, mas é um tiro de canhão numa formiguinha. Então, o procedimento, às vezes, pode entregar um resultado. Porque a gente tem pacientes que falam assim, ó, não, o seu caso tem que ser cirurgia. Tem pacientes que não, você não tem indicação cirúrgica, o seu caso é procedimento. E tem pacientes que naquele meio do caminho
que daria para operar, mas que elas também se beneficiariam muito pelo procedimento. Então, depende do que ela quer, se ela está disposta a submeter uma cirurgia, se ela quer esperar mais um pouco, e também do grau de desejo, assim, de melhora que ela tem, o que ela quer, né? Por exemplo, uma papada. Ah, não, sua papada vai melhorar com... Ah, não, eu quero ficar esticadinha. Ah, não, então aí só cirurgia, né? Agora tem gente que não tem indicação cirúrgica. Então, na verdade, não substitui, mas quando a gente está falando de emagrecimento. Mas, vamos supor, uma pessoa começou um processo de emagrecimento. E a gente, se não for um emagrecimento muito intenso, porque, é claro, uma pessoa que emagrece aí 80 quilos, não tem jeito. Mas uma pessoa jovem, uma qualidade de pele boa, vai ter um emagrecimento que não seja tão intenso. Se ela, às vezes, já começar a tratar logo estímulo de colágeno durante o emagrecimento, às vezes a gente pode, sim, evitar uma cirurgia que, se ela não fizesse nada, fosse necessária, né? Entendi. Nossa, muito bom saber disso. Teve outra pergunta com relação ao carbox e enzima, se ajuda nesse processo de emagrecimento. Então, Principalmente de gordura localizada, foi a pergunta, né? Na gordura localizada. Isso. A carboxiterapia, ela ajuda, ela destrói as gorduras, né? Então, assim, não faz um grande milagre, mas ajuda. Só que a carboxiterapia, ela acaba que ela não tem liberação para ser feita como procedimento médico mesmo, né? Então, assim, dificilmente você vai encontrar um médico que faça. Entendi. E as enzimas, a gente também tem enzimas que são autorizadas pela Anvisa e enzimas proibidas. E a gente encontra de tudo no mercado, né? Então, as enzimas também ajudam. Elas também vão causar uma morte dessas células de gordura. Mas justamente isso, é para uma gordurinha localizada, né? Não é o objetivo de emagrecimento. E sim de melhorar ali aquele lugar. A região local. E você citou esse comentário aí, Samantha, de existem lugares que faz procedimentos que não são, às vezes, permitidos. Tem riscos? Essas pessoas estão colocando sua vida em risco? E quais seriam esses riscos? Porque, às vezes, a pessoa está tão desesperada por uma mudança estética, ela se submete a profissionais de péssima qualidade, né? E coloca a sua saúde em risco. Que riscos seriam esses? A Carbox, na verdade, não que ela seja proibida, ela não é liberada para o médico fazer, mas outros profissionais podem, por exemplo, fisioterapeuta, então só para deixar claro que não é que a Carbox, todo mundo que está fazendo Carbox está fazendo um procedimento proibido, não é bem isso não. É que tem algumas coisas que são de cunho médico, outras de outros profissionais, né? Então a Carbox, de outras áreas. Ela é de outros profissionais, tem até médico que faz, tudo é um procedimento reconhecido, tudo é bom, não é isso. Mas tem enzimas que são permitidas, enzimas que são proibidas, aí tem lugares que usam enzimas de componentes que não são permitidos, né? Que às vezes a pessoa consegue manipular, comprar em algum lugar, né? A questão por exemplo, da enzima, ela pode causar necrose, a morte de outros tecidos, porque quando você injeta ela vai causar uma reação inflamatória que ela vai matar as células. E você quer matar só as células de gordura. Se você injetar no lugar errado, se não tiver um conhecimento da anatomia, você pode matar nervo, vaso, então a pele pode morrer. Se você injetar muito superficial, você pode matar a pele, então você pode ter uma necrose, um buraco ali. Então, pode ter embolia, né? Porque pode injetar dentro de um vaso, por exemplo, e isso ir para a circulação. Aí pode gerar uma série de complicações, né? Entendi. E, Samantha, quais são as opções disponíveis de tratamento assim para flacidez? Que você pode estar deixando essas dicas aí para as pessoas poder... Porque realmente a flacidez incomoda muito, né? Principalmente as mulheres. Quais são essas opções que a gente tem para fazer? Olha, a gente tem os bioestimuladores injetáveis, né? Então, são produtos que a gente vai injetar, ser reabsorvidos pelo organismo e vão produzir colágeno. Entre eles, vou dar exemplos, por exemplo, o Sculptra, o Radiesse, né? Então, que é o ácido L-polilático e a hidroxiapatita de cálcio. A gente tem máquinas que também estimulam o colágeno. Então, a gente tem o ultrassom micro e macrofocado, que é um aparelho que a gente passa e ele vai estimular colágeno tanto no músculo quanto na pele. Inclusive, a gente tem ponteiras dele corporais que tratam gordura localizada também. Eles fazem a necrose da gordura. A gente tem lasers. Os lasers, microagulhamento com radiofrequência, que são muito legais.
que, por exemplo, microagulhamento com radiofrequência, umas agulhinhas que vão entrar dentro da pele, disparar uma radiofrequência lá dentro. A radiofrequência é muito boa para tratamento de flacidez, laser. Quando a gente fala em microagulhamento, laser, a gente está falando de uma flacidez mais superficial da pele. E aí, mais uma vez, eu sempre explico para os pacientes que a gente tem que tratar todas as camadas, né? Então, não adianta eu tratar só a camada de fora, que é o que a gente está vendo, se a gente tem problema lá no fundo, porque aí não vai se sustentar. Então, assim, basicamente são os lasers, o microagulhamento, principalmente com radiofrequência, para flacidez é muito bom. Os bioestimuladores injetáveis e o ultrassom micro e macrofocado, assim, o ultrassom microfocado é excepcional para o tratamento da flacidez. Tá. Nossa, muita coisa, né? Tem muitas opções aí que o pessoal, assim, hoje tá fazendo, né? é muita coisa. Samantha, teve uma pergunta. Esse mundo Tem uma pergunta aqui sobre queloide. Já existe tratamento para queloide? Preciso retirar excesso de pele, porém tem o queloide. Porque é uma preocupação, né? Ela quer tirar a pele que incomoda, mas ela acaba tendo queloides ali. Como é que faz nesse caso? Esse é um grande problema. A gente não tem hoje ainda na medicina, no mundo, um tratamento 100% eficaz para o queloide, né? Ele é uma questão genética e a qualidade de cicatrização é do paciente. A gente tem maneiras de tentar prevenir, né? Aplicação de corticoide, tem uma radioterapia, mas a gente não tem máquina em Uberlândia, então isso dificulta um pouco. A gente tem algumas coisas que a gente faz para ajudar, mas a gente, infelizmente, não consegue dar uma garantia para o paciente de que não vai formar o queloide. E o problema, assim, é paciente que tem o queloide mesmo, às vezes a gente trata essa cicatriz e ela fica assim, uma parte excelente, uma parte não tão boa. A cicatriz de uma mão ficou ótima, da outra não, sabe? Então, assim, é muito de se colocar na balança e conversar muito com a paciente para não se arrepender depois, porque aí o queloide, assim, um tratamento definitivo, infelizmente, ou uma prevenção 100% eficaz, a gente ainda não tem. Entendi. Realmente, nesse caso, tem que ser conversado abertamente mesmo para a pessoa tomar a decisão dos riscos que pode haver ali com relação ao queloide, né? E, Samantha, eu não sei se você... Pode A falar. própria cicatriz, mesmo sendo de boa qualidade, às vezes já incomoda, né? Então, você fala, você vai trocar um contorno corporal que você não gosta por um contorno corporal melhor, mas com uma cicatriz. Agora, quando aí se trata de queloide, pior ainda, né? É mais difícil. E deixa eu te perguntar, isso é só para as mulheres que se incomodam com cicatriz ou os homens também? Porque os homens têm cicatriz de infância, né? Assim, de tanto que apronta e machuca. E eu não sei se é comum o homem querer tirar e remover uma cicatriz ou é mais as mulheres. Como é que é isso aí no consultório? É mais mulher. Todo o tratamento. Hoje a gente já. Eu tenho muito paciente homem já, que faz botox, que faz preenchimento, que faz tudo. É muito legal, assim, eles se cuidando cada vez mais. Mas o público ainda é mais feminino. E a preocupação, principalmente com esses detalhezinhos, é mais de mulher. Só que o homem ele não se preocupa tanto com cicatriz escondidinha, mas o homem também não quer ter muita cicatriz visível, né? Por exemplo, fazer um lifting facial, essa cicatriz que todo mundo vê, aí o homem não quer nem pensar, né? Mas esse tipo de detalhe é uma preocupação ainda um pouco mais da mulher, mas vem aumentando nos homens. Uma dúvida que eu penso assim, que às vezes quando as pessoas me procuram, né, para um acompanhamento, uma mudança física, eles querem milagre, né? Tá querendo ali que a gente resolve o problema para ontem, né? Para o casamento no final de semana. Como é que é essa procura com você? É sempre imediato ou as pessoas têm uma preocupação de um tratamento a longo prazo? Como é que seria essa questão de tratar a longo prazo, em termos de eficácia, de saúde? Não sei, como é que seria isso para um tratamento? Esse é o principal. Eu acho que a gente fala em tratamento estético não é diferente do seu trabalho, né? Então, assim, não é uma coisa que você consegue entregar em 1, 2 meses e precisa de um acompanhamento também. A pessoa pode ir lá, malhar certinho durante 1 ano e depois sumir, nunca mais voltar, que ela não vai manter. Então, o tratamento, o ideal é sim que eu gosto muito de fazer uma programação de tratamento e ir tratando a longo prazo. E eu sempre falo, eu não faço assim uma programação, vou fazer isso, não. Eu gosto de ir vendo o resultado, para a gente não fazer coisas desnecessárias, para a gente fazer um acompanhamento, e quem é minha paciente sabe disso.
eu acho que o resultado a longo prazo, os pacientes que eu tenho que vão tratando ali, não é que precisa fazer tudo todo mês, não é isso não. Vai com calma, esperando o resultado, fazendo outro. E a gente acompanha ali ao longo de 2 anos, a gente vê uma grande diferença, muito mais do que quem quer fazer só aquele que a gente brinca que é o Botox de final de ano ou pré-festa, que aí realmente você não está fazendo um tratamento, uma prevenção a longo prazo, né? É igual maturidade muscular, né? Então, assim, a pessoa que treina pode treinar com a mesma intensidade, né? Por 2 meses. É diferente de quem treina 2 anos. A maturidade muscular, o movimento, a qualidade, o ritmo, tudo é diferente, né? A constância ali. Então, o tratamento seria o mesmo, né? O Samantha, corpo como é que é é essa a pessoa, questão? né? Então, Como é que é essa questão, assim, de por exemplo, o cliente está no processo de emagrecimento, né? Ela tá no processo de emagrecimento, ela começa a procurar um tratamento para cuidar da pele. E aí ela fica linda, fica ótima, tá super satisfeita, e por algum motivo ela não consegue dar continuidade, tanto no meu trabalho, né, no exercício físico, quanto no seu, que é uma realidade das pessoas. E começa a ter esse reganho de peso, né? E começa a subir peso novamente. O que acontece com a pele dela? Como é que fica essa questão de flacidez? Ela perde todo o trabalho? O que rola depois de tudo isso? Então, se a pessoa ganha poucos quilos ali, vamos supor, não, saí do ritmo, ganhei ali. Falando grosseiramente, claro que depende da altura, de vários fatores, né? Mas a pessoa ganhou ali uns 2, 3, 4 quilos, ela não vai perder tanto de resultado, né? Mas se a pessoa começa a ganhar muito peso, até que assim, o tratamento que ela fez para flacidez, ela não vai perder tanto com o ganho de peso, porque é aquilo que a gente falou, a pele vai esticando, né? Ela vai parecendo que tá. O Melhor, né? problema é ela emagrecer de novo, porque aí é a questão do efeito sanfona. Então, aí eu sempre explico para o paciente: é a mesma coisa que você pegar uma bexiga. Ela tá ali vazia, ela tem uma elasticidade. Assopra ela e enche uma vez, um pouquinho e solta. Agora enche ela montão e solta. Agora enche, solta, enche, solta, enche, solta, né? Então, com a pele não é diferente. Então, se a pessoa ganhar muito peso, as fibras colágenas e elásticas, elas se rompem. Então, você começa a ter uma qualidade de pele ruim, porque ela foi muito esticada. Então, é o que acontece, por exemplo, quando engravida, nenhuma pele de abdômen de mulher que teve bebê fica exatamente como era antes de não ter filho. Mas a da fulana lá da televisão é mentira, não é não. Naquela foto que ela tira assim, esticadinha, pode até ser. Pega a barriga dela, coisa, aperta assim com a mão a pele para ver se, Sente, né? é Não tem diferente. como. É diferente. Gente, é Verdade. humano, né? Então, essa questão, né? O efeito sanfona, o ganho de peso muito exagerado, tudo isso vai prejudicar a qualidade de pele, sem dúvida nenhuma. Nossa, muito bom saber disso. Tem uma pergunta aqui que é até uma curiosidade minha também. Eu adoro tomar banho quente. Nesse período, então, nem no verão, mas no chuveiro gelado me vê, nem nas cachoeiras. Eu ia pedalar com a turma e entrava na cachoeira e falava, vamos olhar só meu pé, galera. Hoje eu não tô afim de entrar na água, não. Ela perguntou aqui, essa questão da água é quente, afeta a pele? Danifica a nossa pele? Danifica não tanto em termos assim de falar, vou ter ruga porque tomo banho de água quente, não é isso. Mas danifica porque tira a nossa proteção, hidratação natural da pele. Então ela resseca, a pele começa a ficar com uma textura ruim, pode ter coceira, esse outro tipo de coisa. Piora muito a dermatite seborreica para quem tem caspa, né? Também piora. Principalmente a pele do idoso, que já é mais sensível, ter muito prurido, aquela pele ressecada. Então, nesse sentido, piora sim. Eu sempre falo, é a mesma coisa você pensar em lavar uma louça, aí você pega um detergente, que é um sabonete de qualidade ruim, por exemplo. Aí você pega uma bucha, que a gente também não indica bucha nem esponja no banho. E pega água quente. Você tira qualquer gordura de qualquer panela. Então, você está tirando a hidratação natural da sua pele, né? E isso prejudica. Quem tem dermatite, problema
alergias, tudo isso vai piorando. Então, O sonho era remover as gorduras mesmo, né? Na hora que remove com sabonete, igual que tá lavando a panela, o sonho era remover isso na hora do banho, né? exatamente. Seria perfeito, né? Exatamente. No dia a dia, a gente não tem sujeira para precisar de bucha, esponja, De água bucha, quente. esponja e água quente, assim. Samanta, mais uma pergunta, a nossa última pergunta aqui. Existe um IMC ideal para ser feito abdominoplastia ou lipoaspiração? Tem que estar num limite ou sobrepeso, alguma coisa do tipo assim? Tá. Olha, isso é. O ideal é que a pessoa esteja no peso ideal para realizar qualquer cirurgia plástica, seja ela qual for, abdômen, mama, lipo, seja o que for. Então, às vezes tem paciente que acha o médico enjoado, não quis me operar porque eu estou acima do peso. Não é isso. É porque, tecnicamente, a alteração de peso dificulta. Se a gente faz uma cirurgia na pessoa, ela, não, mas eu quero ficar nesse peso. Daqui a alguns anos ela resolve emagrecer, o resultado vai ser impactado, então ela vai perder resultado. Então, não é que tem, assim, o IMC ideal. O ideal é que ela esteja no peso ideal dela. Então, assim, o IMC abaixo de 24, né, que é o que a gente considera o IMC ideal, entre 18 e 24 ali, se a gente for falar assim. Mas, às vezes, tem aquela pessoa que tem ali um sobrepeso levinho, que ela foi a vida inteira assim, mas que ela também não vai emagrecer e tudo. Aí, às vezes, a gente dá tem que avaliar caso a caso. Mas a cirurgia plástica, independente da cirurgia, nem lipo, nem ressecção de pele, não é para ver alteração na balança. É para ter alteração no contorno corporal. Então, o ideal é que a pessoa esteja no peso, que ela se sinta bem e fala, não, eu ficaria nesse peso o meu resto da vida sem me arrepender, né? Claro, se ela alterar depois o peso, o resultado pode alterar, mas aí ela alterou o peso depois da cirurgia. Então, o ideal é estar no peso ideal. Nossa, bacana. E é possível aqui ó, fazer abdominoplastia sem lipo? Ou sempre é uma acompanhada da outra? Não, não é sempre acompanhada. A abdominoplastia, ela vai tirar o excesso de pele quando a paciente tem flacidez. E a lipo, ela vai fazer um contorno corporal melhor quando a pessoa tem o que a gente chama de lipodistrofia, que é uma gordurinha localizada em um lugar ou outro. Alguns casos, a pessoa tem uma gordura muito localizada no abdômen. E se a gente, mesmo que a pessoa já tenha emagrecido, esteja no peso ideal, tem aquela gordura ali na barriga que não sai. E aí, se a gente não associar lipo, a cirurgia não fica boa, né? Assim, quando a gente tira a pele, fica muita gordura atrás da pele, porque na cirurgia de abdominoplastia, a gente não tira a gordura que está atrás da pele, a gente só tira o excesso de pele. Então, não vai dar um contorno corporal legal, né? Não que seja uma obrigação, mas às vezes a gente indica para a gente ter um resultado bem mais harmonioso, né? Ótimo, ótimo. Nossa, quantas dicas, sensacional. É sempre muito bom conversar com você. Eu acho que dessa vez o pessoal teve a oportunidade, né, de estar conhecendo esse profissionalismo, levar esse conteúdo, deu para tirar muita dúvida aqui da galera. Adorei a participação do pessoal. Teve mais uma dúvida aqui que ficou faltando, que foi para pele seca, se tem alguma indicação de hidratante, né? Acho que também, principalmente agora nesse período frio aí, e se você puder responder para nós essa pergunta. Tá, o ideal, assim, é aquilo que a gente já falou do banho. Então, usar sabonetes que sejam mais hidratantes, né? Sabonetes mais neutros. Evitar esses sabonetes antissépticos que ficam fazendo propaganda na televisão que mata 99% das bactérias, porque mata a nossa flora natural. E a pele é igual o intestino. A gente tem bactérias que moram na pele e a gente precisa delas para fazer, inclusive, nossa defesa. Então, usar sabonetes mais neutros e hidratantes. Água morninha para fria, viu, Carla? Tá. Eu vou fazer isso, vou mudar. Sem bucha e sem esponja, saiu do banho hidrate. Qual hidratante? Não existe assim que tenha um, né, melhor. A gente geralmente indica esses hidratantes que vendem em farmácia, que são sem perfume, sem cor, porque essas substâncias, em quem tem uma pele mais coloridinha ou muito cheirosinho, pode irritar. E geralmente esses de farmácia que não tem cheiro nem cor, eles têm uma formulação própria para já devolver a nossa barreira cutânea e hidratar profundamente. Porque a gente tem produtos que até dão uma sensação gostosa, mas eles não são formulados de maneira que vai realmente absorver e hidratar profundamente a pele. É o que acontece com os óleos, por exemplo. Os óleos,
como que é a maneira de hidratação? Eles formam uma barreira que não deixa a gente perder a nossa água. Então, realmente, assim, ele melhora a hidratação porque ele não deixa a gente perder a água que tá lá dentro, mas ele não penetra na pele para hidratar profundamente, né? Então, o ideal são esses hidratantes também mais neutros, né? Para uma hidratação profunda. Agora, se você quer ficar cheirosinho, aí você pode usar esses outros cheirosinho, coloridinho, mas para hidratar mesmo, aí esses são melhores, assim. Nossa, que show. Samantha, amei mesmo esse momento, esse bate-papo que nós tivemos aqui. Tenho certeza de quem teve a oportunidade de assistir aqui ao vivo a nossa live, contribuiu pra caramba. Quem não assistiu ao vivo, depois vai ver a gravação, porque foi sensacional esse bate-papo. Obrigada por contribuir. Foi muito massa. Pessoal, segue a doutora Samantha Maia no seu Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando do conteúdo que ela vai colocando para vocês estarem tirando dúvidas, né? Às vezes nem sabia, né? Por exemplo, a pergunta de eu nem sabia que meu banho estava tão ruim assim para minha pele, né? Então, vem dúvidas, tem alguns conteúdos lá que às vezes nos dá mais conhecimento mesmo, às vezes por desinformação, né? Obrigada, gratidão, viu? Quem tiver mais dúvida também pode deixar qualquer coisa, pergunta lá no direct. Eu que respondo pessoalmente, tento responder todos assim, geralmente respondo, né? E quem quiser também malhar e ficar aí em cima, que eu acho que foi a primeira pessoa na vida que conseguiu fazer eu gostar de ir para academia e ainda sentir falta, já falei para ela. Essa foi a melhor, gente. Essa foi melhor. Realmente. E gosta agora, né, Samantha? Isso é que é melhor. Gente, ó, amei as perguntas, a participação do pessoal, tá? Pessoal, printa aí, ó. Posta nos stories de vocês que vocês gostaram dessas lives. Dá coraçãozinho aí pro Instagram da Ibope aí pra gente. Põe muitos coraçãozinhos aí. Posta, marca a doutora Samantha, marca a Carla Regis aí, que vai ser uma jornada maravilhosa de 21 lives. Nós vamos estar fazendo aí com diversos profissionais alto nível, igual a doutora Samantha. Parabéns, muito obrigada. Tá sendo muito massa a participação de profissionais como você, aceitar esse convite, querer contribuir com as pessoas, contribuir na vida das pessoas que estão em casa. É de pessoas assim que a gente precisa mesmo. Gratidão, viu? Parabéns pela iniciativa. Fiquei muito honrada com o convite, de verdade. Obrigada. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau.